A partir de agora, na Rádio Web UFN, Giro Esportivo, o programa que você vai acompanhar tudo sobre o esporte. Fala galera, ligada na Rádio Web UFN, tá começando agora mais um Giro Esportivo, programa produzido e apresentado por acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana, sob supervisão da nossa professora Glaíse Palma. Na central técnica nós temos Clenilson Oliveira e Lucas Acosta. Nosso programa está disponível no Spotify e no YouTube e vocês também podem nos acompanhar através das nossas redes sociais, @RádioUFN e @GiroEsportivoUFN. Eu sou o João Henrique, estou com a minha colega Andressa e Samuel. Oi, pessoal. E aí, galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre os dois amistosos que tiveram da seleção brasileira agora semana passada. Os dois trágicos amistosos que tiveram da seleção brasileira, né? A gente falou no programa passado com eu e o Samuel. Tu não tava no programa passado, Eu né? não tava, eu Não já tava. queria falar. Ela teve um grande problema. Eu estou grande muito problema. feliz de estar de volta, porque eu estava... Meu modo da garganta, minha voz ainda não tá 100%, mas já tá bem melhor. Mas eu vi vocês fazendo as brincadeirinhas de vocês, eu não vou nem responder, porque eu não preciso. Mas é justo. Assim, sempre assim, né? Sempre o cara é o errado. Mas o cara. é justo que... Espero que tu tenha aproveitado algo que... Não é sempre. É sempre. No caso, o João estava na comemoração junto, eu não queria falar nada. Ele se apavorou Mas mais... Não sei se ele se apavorou Eu mais acho com o que ele título do Inter ou com a conta bancária dele no dia seguinte, né? Quando ele abriu. Não, eu me assustei com a conta bancária, eu me assustei com a conta bancária. Deveria se assustar com o título. Não é normal. Meu Tem coisa que Deus. não é normal. Mas tá bom, espero que ela tenha aproveitado algo que ela não vive muito, né, Samuel? Não é do cotidiano deles. Não é do cotidiano. Mas enfim, Gente, faz 2 semanas eles ainda estão chorando. vamos adiante com isso daí. Primeiro jogo, Brasil e Colômbia. Aconteceu o que eu te falei que ia acontecer. Exatamente. Eu tava comentando com o João assim, cara, o Brasil vai ganhar, não vai convencer e a gente tinha fechado em 2-0, né? Mas daí tu falou assim, cara... Não, o Brasil toma gol, faz daí tu falou assim, isso aí que eu tenho a dizer, o Brasil toma gol. E foi o que aconteceu, meu. E pra mim, o segundo gol do Vinícius Júnior, cara, foi totalmente achado. Pra mim o goleiro aceitou. Não, com certeza. Aceitou, mano, aceitou. Mas aí também entra aquele negócio de ter estrela. Não, tem estrela. Gol. Tipo, se foi sorte, não foi sorte, foi gol, entendeu? Mas foi uma partida que não convenceu, né? Não, o time todo não convenceu. Pra mim... Não, passou um sufoco contra a Colômbia, gente. Meu, Pelo amor de Deus. dentro do Brasil, né, cara? Não Eu sabia que a gente ia existe. ganhar. A gente ganhava, mas não ia convencer totalmente. E como não convenceu, né, meu? Exato. Eu, pra ser sincero, já nem esperava que a gente ganhasse, cara. Mas, enfim. Não, eu esperava, na verdade, que o Brasil ia conseguir ganhar os 2 jogos, porque contra a Argentina não tinha Messi, enfim, tinha outros fatores que poderiam ajudar. Mas o Brasil é muito incompetente, né? É que, tipo assim, não adianta, cara, a gente tapar o sol com a peneira, entendeu? Isso que eu tô querendo... É o ponto central, sabe? Tipo assim, o Brasil não jogou bem contra a Colômbia, não convenceu. E os mesmos jogadores... E com os jogadores que estavam lá, não convenceram. E aí os reservas que o Dorival teve que chamar pra vir... não deram conta do recado também, É entende? que foi muito em cima da hora também. É, muito em Que a gente cima da hora. teve Muitas baixas nesse jogo contra a Mas Colômbia. eu também acho que não é também uma grande desculpa pro Dorival, sabe? A gente, anos atrás, cara, a gente tinha uma seleção pior. Tipo, eu digo bem, anos atrás, quando vinham... Fala de elenco. De elenco, de material humano. Pior e a gente conseguia ganhar dos caras, entende? Sim. Eu acho que os jogadores hoje do Brasil, eles não sabem em qual seleção eles estão jogando. Essa, pra mim, é o primordial. Eles não sabem em que seleção eles estão jogando, sabe? Porque, cara, não é possível tu ficar caminhando dentro de campo, tu ver tudo aquilo ali e não, tipo, não ter tu não te indignar com aquilo, sabe? Eu concordo, cara. Não dá pra tirar... Os jogadores de hoje não podem usar o argumento das 5 Copas. Não pode, não pode. Até porque faz um tempo que não ganha, né? Se fosse uma coisa recente. Exato. pelo Não, menos. já tem 5 Copas que o Brasil leva frustração em todas elas. Não, e contra as seleções, e todas as vezes que a gente ganhou foram contra as seleções que não tem tradição. Não, desde que a gente é penta, a gente já caiu 5 vezes em Copa do Mundo, desde 2006. 2006 contra a França. Não, 2006 a 2010 gente tinha um contra a cano de Holanda. time, eu não sei como a gente não... Que não um correspondeu. cano de time. Mas era 2010, uma boa seleção. mas caiu Acho de que novo. talvez de desempenho em Copas, talvez Dentre as últimas, tu acha que 2010 foi a melhor? Eu 2014 nem comenta, não né? se esperava muito, entregou
suficiente. Prometeram nada e entregaram alguma coisa. Perderam num jogo como nas últimas Copas, assim, com fatalidades individuais, mas fizeram um baita jogo contra a Holanda. Aí, por exemplo, 2018, 2022, um baita elenco, uma grande promessa de ir longe e tudo mais, e a mesma frustração de 2010. É que tem jogadores pra mim que bateram lá que nunca deviam ter pisado na seleção, tipo o Fred. Pra mim é um jogador que nunca tinha que ter pisado na seleção. É difícil falar isso, né, cara? Porque É que- futebol, seleção é momento. Não, é momento, mas- que ele vivia. Mas tu pensa assim, tem jogador que só joga bem no clube. Existe isso, que é jogador só de clube e jogador da seleção, entende? Olha o Ramos. O Ramos Beleza. não joga um ovo nos times que ele Mas jogou. aí, se tu Mas for- ele vai pra seleção, ele vira um craque. Mas então, se tu olhar por essa ótica, todo mundo que tá na seleção hoje não devia estar. E, na Mas verdade, é- a polêmica maior em cima do Vinícius Júnior é justamente isso, porque o Real Madrid joga na seleção. exato. E eu concordo, mas como é que tu... Concordo que eles não rendam a mesma coisa, mas como é que tu vai tirar o Vinícius Júnior, por exemplo, Não. da seleção? E tirar me a diz com que convocação do argumento tu Rodrigo? consegue segurar o Vinícius Júnior agora na seleção? Não, ou com o único argumento de que, assim, ele no momento, ele é o melhor e é impossível que um jogador não renda o que rende no clube na seleção. Não tem como, sabe? Ele tem que seguir sendo convocado até render. Eu porque acho que, na verdade... todo mundo sabe que ele é bom. eu acho que agora o maior problema da seleção é Má gestão. má gestão do técnico, gente. Não O Dorival só- nunca foi técnico pra Dorival seleção. não existe. É que assim, Desculpa. mas é que eu acho que o erro também veio um pouco antes, sabe? Eu acho que também a cúpula da CBF já É que assim, ó, o Tite, quando saiu, ele deixou avisado muito tempo antes. A CBF teve tempo pra ir atrás de um bom nome. Teve tempo. Aí o Tite saiu, ficou um tempão, com 1000 promessas, daí veio aquela coisa patética do Ancelotti. Que praticamente Nunca. eles acertaram que ele ia vir. E que agora estão voltando. E agora sempre, volta de sempre, novo, sempre, porque é só pra iludir o brasileiro. Aí o Ancelotti vai lá e fala assim, não pretendo sair do Real Madrid. Tipo, uma vergonha. E tu acha mesmo que o Ancelotti ia pegar essa bucha pra ele? Cara, eu até não sei se não pegaria. Ele tá terminando agora o contrato com o Real, pega uma seleção, só que... Mas do jeito que tá o Brasil. uma Mas é que isso de falar desorganização da assim, cidade. não, porque tá certo. Tipo, sem nem ter falado É, com o cara, sim. isso não existe. E outra coisa, gente. uma desorganização da CBF, e eu falei isso ontem no titular, que tem só mais 5 convocações para a Copa do Mundo. E as 5 convocações da Copa do Mundo não sabe se o Dorival vai ser o técnico, quem são os 11 titulares, quem são os 23 convocados, não tem uma base Não nenhuma. tem uma base. As 5 convocações só para a próxima Copa do Mundo. E aí vai trazer, por exemplo, o Ancelotti. Vai jogar numa fogueira, né? Não, mas qualquer um que pegar agora vai entrar numa fogueira. Não, qualquer um. Mas Qualquer aí um. tu vai querer trazer um baita técnico, sem dar nenhum mínimo de tempo pra ele, nenhuma base pronta. E Tempo se pra perder ele o se primeiro jogo, preparar. já vão cair. Sabe- Exatamente. Pra Se perder o mim, primeiro jogo, pra mim acabou. tem tipo assim, tem um cara... Aí perde a Copa nesse pouco tempo. E aí o Ancelotti não Aí presta. Não presta. O brasileiro tem esse costume. Tu perdeu cara. tu perdeu 2 jogos assim, querendo implementar algo novo, reinventar a forma que o Brasil joga, porque o Brasil sempre foi... Quer trazer técnico renomado. Não, é por causa que o sempre Dorival. É, não existe. E não tipo existe. assim, ó, é aquela síndrome, tipo assim, perdeu não presta, e ganhou um jogo lá, meu Deus. É. Entende? Foi exatamente... Com o Diniz. Não, a estreia do Dorival, assim, os primeiros 3 jogos do Dorival, que inclusive bateu de frente com seleções europeias. Mas sabe aquilo ali, sabe aquelas vitórias que tu olha pro teu time, pra tua seleção, enfim, tu vê se não convenceu? Não, foi, eu sei. foi o que sentiu. Mas esse imediatismo nosso já fez a gente pensar que, nossa senhora, vai dar muito bom. Hoje eu chegaria, o único cara que eu bateria na porta e largaria, assim, um cheque em branco e uma carta branca é o Guardiola. Falei assim, Guardiola, o negócio é o seguinte, reinventa. Tu tem isso, ó. Mas até esse cara precisa de tempo, entendeu? Sim. Até esse cara precisa de tempo. Só que eu acho que se a gente não começar agora, vai que chegar eu na acho- outra Copa ainda e Eu nós acho não vamos que ter nada de novo. Eu acho que assim, o Dorival, cara, ele, pra começar, não devia ter ido pra seleção. Nunca. E a partir do momento que ficou nítido que ele não tem a confiança do grupo. Foi ele na não tem decisão de moral com o pênaltis. grupo. Foi uma decisão de pênaltis. Foi, que ele tentando Para, falar com os caras. Não que existe é aquilo, meu? Que Não é existe aquilo? Não existe. Aquilo não existe mesmo. Não tipo pode assim, acontecer. todo mundo fechado e ele... E ele não existe, não existe, E aí, meu. ignorado com essa cabeça. Na verdade, tipo, a gente tem esse problema de um treinador que não impõe. E também tem o caso de estrelismo de jogadores também, que se acham maior do que a seleção. Eu que isso concordo, não mas existe. nesse caso falta muito conhecimento técnico, tático Exato. dele. Mas eu acho também que é muita rateada da própria CBF. Porque a gestão da CBF, falando agora do presidente que foi reeleito, Edinaldo. Um dia antes,
que é vergonhoso o que fizeram com o Ronaldo também. Total. E isso vai muito dos clubes, inclusive dos nossos, porque todos foram a favor do como é que é o nome do presidente? Edinaldo. Isso. Todos os clubes da Série A, Todos Série B, Série A, todas as federações. Exato, que é uma vergonha, então depois... Aí se o jogador é convocado, não querem que vá convocado, isso tudo cai na culpa dos clubes que votaram a favor. E estragaram e sujaram muito a honra do Ronaldo com a seleção brasileira, que eu acho que seria o nome perfeito para o atual momento. Eu também acho, cara. Ronaldo, ele tem ligação e contato e moral com todo o mundo. Ele é o único cara que conseguiria trazer de volta, assim, o respeito pela instituição do Brasil, sabe? E a partir disso montar um grande clube, uma grande seleção de volta. Mas é que eu acho que como o Brasil ele não se prepara normalmente para as coisas, para isso foi a mesma escolha, tipo, ganha uma Libertadores e venha ser o técnico da seleção brasileira. Diniz ganhou a Libertadores, seleção brasileira. Dorival ganhou a Libertadores, seleção brasileira. Só por isso tu vê que é totalmente um negócio mas que a galera não se prepara. Mas também não é só isso não, cara. Também não é só isso não. Isso daí é porque eles estavam no grande centro do futebol, na grande mídia. Se o que tu fizer no Flamengo vai ser influenciado muito. Tá aí o caso do Wesley, por exemplo. Tá? Começou a jogar bem agora no Flamengo, foi pra seleção. Justo ou não é esse o ponto, mas foi pra seleção. Ganhou titularidade, aí jogou assim bons 20 minutos contra a Colômbia ali. 20 minutos. Não, entrou, jogou bem, mas pegou o Luiz Dias cansado, não corria mais nada no jogo. Não, foi o que a gente comentou botou ele no bolso, entre muitas aspas, foi de titular contra a Argentina. Foi o que a gente conversou aquele dia indo jogar sinuca. Tipo assim, cara, a gente reclamou que não tinha um jogador enérgico, que tipo assim, não sei o quê. Aí o Wesley veio, deu isso e conseguiu a titularidade, só que ele pegou os caras mortos, né? Tem muito jogador que é jogador de segundo tempo, né? Que é justamente pra isso. Eu concordo com isso, Só que aí, e não é demérito do jogador. Tem muito isso de... O que os caras fazem no Flamengo, no Corinthians. Ser muito visado e, portanto, vai pra seleção que tu merece. Fez um bom ano e tu merece. O Dorival fez 2 bons trabalhos na carreira, assim. Teve alguns outros, mas foi o São Paulo recentemente e o Flamengo, cara. Mas não dá pra tirar por base assim, isso. Não acho que seja pra seleção. Chegou na seleção, ele não tem o controle do grupo, ele não tem... Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Toda vez que o Grêmio vai trocar de treinadores, quem são os treinadores que vêm? Os mais batidos, que sempre vêm. São 3. Sempre os mesmos. São os 3. Ou eles são do Roger, ou o Renato... Filipão. E o Filipão. Os 3. E aí, o que acontece? A seleção é a mesma coisa. É as mesmas figurinhas sempre, entendeu? Enquanto isso não mudar, enquanto não tiver literalmente uma ruptura de trabalho... Vai continuar a mesma coisa, cara. Falem o que quiserem, mas o Tite era diferente. Eu sempre fui muito a favor do Tite na seleção. Eu também. Mas eu não tô tirando o mérito do Tite, mas o material humano que o Tite tinha era melhor do que esses loucos aí. Pode até ser, mas o Tite pode até ser. Eram melhores, cara. Mas não interessa, cara. A gente tem jogadores muito bons ainda. Praticamente o mesmo time de 2022 continua ainda, cara. Uma grande base, tirando o Thiago Silva. Um futebol muito tinha todo meio campo, praticamente. Todo meio campo é diferente. Não, Paquetá já tava... Não, Paquetá não tá jogando mais, Casemiro não tá jogando mais. Mas o ponto, cara, é que assim, a seleção ainda tem um bom elenco. Não, eu concordo contigo. Só que olha a discrepância que era o jogo do Tite e que é o do Dorival agora, assim. Parece que não tem ordem ali, entendeu? É modo várzea. Modo várzea total, cara, no jogo contra a Argentina. Vamos entrar nesse ponto agora e falar um pouco do jogo sobre a Argentina, né, cara? Foi um fiasco. E porrada neles, né? Foi um fiasco. Porrada neles. Por favor, cara. Não, começou o fiasco antes do jogo. Eu vou te dizer, o Romário é muito esperto. Eu e a Andressa, a gente assistiu o jogo junto, cara. Quando a Andressa tava no bar... Acho que 8 minutos já tava 1-0. Foi com 3 minutos foi o primeiro gol. Antes dela sentar na mesa já tava 1-0. E não foi um gol achado. Isso que, tipo assim, construído. E o segundo gol, meu Deus. 1 minuto e meio tocando a bola. Eu tava falando, cara, eu falei com a gurizada esses dias sobre isso. A Argentina perdeu o Brasil perdeu da pior forma possível, assim, a forma mais humilhante possível, que foi na bola, assim. Os caras não entraram pra bater. Eles foram, tipo, super humildes, uma coisa que a gente não tá acostumado a ver. O Brasil foi humilhado, assim, sabe quando alguém te humilha? Em todos os quesitos. Alguém te humilha, assim, de uma maneira silenciosa. Não faz questão de mostrar que te humilhou, só te humilhou. Tu sabe que foi humilhado. Sim. Porque depois daquela declaração infeliz do Rafinha pro Romário,
Todos os brasileiros estavam achando que, nossa, a Argentina vai chegar, vai... Não, e o que eu vi de comentário é tipo assim, nossa, obrigado, Rafinha, me deu vontade de assistir um jogo da seleção de novo. Não, mas eu falei, eu só assisti o Não, jogo por tu causa falou. dele. Eu falei, eu sabia, Só que isso não existe, cara, isso não existe. Primeiro, É que assim, ó, ele tava entre a cruz e a espada. claro, não, com o Isso que eu Romário tô- ali do teu ninguém, lado. vai, ninguém vai querer Me diz assim, o despeso do mano, Romário. ele Ninguém vai chega, querer se ele tá que nem nós estamos aqui, ele fala assim, ó, amanhã porrada é nele, se tu Com vai fazer o gol, certeza. amém, mano. Só que assim, com cara, certeza. primeiro, uma falta de noção do Romário, tá entendendo? Que não entende a posição que ele tá. Cara, o Romário é um ídolo Não, da e a perninha seleção. cruzadinha e o bracinho aqui, né? É que como por ele ser ídolo, ele tá pra nada, né? Tá pra nada. E outra coisa, ele acha que por ele ter aquele estilo, ter provocador... Boleiragem, carioca. Todo mundo é que nem eu. Todo mundo tem que ser que nem eu. E não é, o Rafinha nunca foi assim, cara, de provocar as pessoas. Sim, a gente tava comentando, provocar os tipo, nunca jogadores. foi o estilo do Rafinha, nem dentro de campo. Aí assim. simplesmente, num pré-Brasil e Argentina, o Brasil, assim, virado numa Foi. desgraça, ele Jogo resolve na- dizer na que vai dar Argentina. porra- Na Argentina. Ele resolve dizer que vai dar porrada e que não estamos nem aí pra eles. Não, e dá Que porrada isso? dentro e fora do campo. É, sabe? isso pega muito mal. isso é E muito aí, pronto, a Argentina vai bater nos caras, a Argentina vai chegar Não, mordendo. e o pior de não, tudo- os caras não. ganharam na bola, organizados. Eu achei que ia ser tipo uma Mano, porcadaria. o que foi o horrível. Depou jogando? Não, Não, mano. joga muito. Cara, eles colocaram... Eu não curtia tanto o Depou. Não, eles colocaram o Depô de meia ofensivo, Isso, cara. meu, Pra ele- ter uma noção. Não, e tu viu que ele não jogou contra o Uruguai, né? Ah. Ele não jogou contra o Uruguai porque ele tava Eu não- pendurado contra o Uruguai e não Pra poder jogou jogar contra o pra Brasil. poder jogar contra o Brasil. Mas eu falei pro João, até quando a gente tava assistindo o jogo, a Argentina tem um time que sabe jogar sem o Messi, e o Brasil não tem um time que sabe jogar sem o Neymar. É. E daí sempre volta à tona isso, o Neymar merece estar na seleção ainda. E mas o, parece que e o o time Messi... precisa do Neymar. E o Messi sendo... Olha como é irônico isso, cara. O Messi sendo um jogador muito mais constante do que o Neymar. Ah, não dá nem pra Que muito comparar mais... isso aí. Que participa da seleção muito mais do que o Neymar. E que, logicamente, é um jogador muito melhor que o Neymar. A seleção da Argentina, que tem esse jogador, tá acostumado a jogar sem o melhor. E o Brasil, que há muito tempo já não conta Não, com é o Neymar... que, cara, ainda foi não o que eu consegue, tava assim. falando. Eles têm um modelo de jogar. Tu entendeu? Me diz qual que é o modelo que o Brasil joga hoje. Não tem. Não tem? Uma bagunça. E tipo assim, isso que eu falo assim, eu acho que é 50%, 50-50 culpa. 50% do Dorival, talvez um pouco mais. Não, eu acho que é bem mais. Só que eu vejo que os jogadores também têm culpa, cara. Aquele Murilo é uma porta jogando, eu achei Pois que... é, eu tava com a expectativa alta Eu com ele. também, meu. Muita, Mano, muita. cara, o negão é uma porta. Cara, racha aquele louco no meio, azar. É. Entendeu? Tipo, a nossa zaga é uma mãe. Ele é um tanque mesmo. Mano, o negão é 4x4, cara. Isso que me indigna. E aí o Julian Álvares, isso aqui, mano. Pô, aí é loucura. verdade, Não, aí eu é me verdade, indigno, cara. E eu tava com Não, ele expectativa tomou a frente alta, do velho. Murilo. Ele tomou a frente do Murilo. Entendeu? Não existe isso, cara. Não existe isso. Sabe? É, foi feio. Tipo assim... E aí entra o Wesley. Não rendeu não pra mim. rendeu, mano. Não rendeu pra mim. E deu- Arana... A Arana Esquece. acabou. Não, ele Arana acabou. teve a chance dele. Teve a chance sério? dele. Não pode falar. E o Marquinhos é outro. O Marquinhos precisa afogar a cabeça numa água fria pra ver se acorda. Entendeu? Não, e sabe Pra ver- quem deu a carreira pra ele? Foi o Thiago Silva, né? Thiago Silva. Thiago O Thiago Silva Silva com... acabou. Não. Tirou o Thiago Silva do lado, acabou o jogador. Cara, o Marquinhos é aquele jogador que tá acomodado porque sabe que vai ser convocado. E o sabe capitão- que vai ser Só convocado, que, é tipo assim, capitão. é um vai jogador ser que titular. é fraco. Eu acho ele fraco de liderança. E é o capitão da seleção. Eu até nem sei se ele é fraco de liderança, cara. Vai, eu acho. Não, mas depois a declaração dele no final do jogo, que os caras jogaram melhor, não sei o quê. Mas aí vai falar o quê? Não, velho? mano, mas Vai falar eu o quê? acho que tu tem que trazer a responsabilidade pro teu grupo. Tá, não tem que beleza, falar dos não. caras. Fala, nós jogamos mal hoje, Mas nós não é- estamos organizados, nós precisamos não Concordo. falar da Argentina, Ele meu. nunca vai contra Mas o ponto sistema é esse, dele. assim, ó. A gente perdeu porque a gente jogou mal, porque os caras são muito bons, a gente mereceu. Ponto. Sim, Mereceu isso. o que a gente Eu não gosto quando o jogador tenta achar desculpa. Entendeu? Entendi. Sabe? Isso aí que é. Mano, se tu errou, a culpa é tua, não é a culpa dela. É outra coisa, Tu entendeu? Bento na seleção, gente. Não. É. Um jogador mas da área. O Não, um Bento jogador é da área. teoricamente o terceiro goleiro. Porque o é que- Alisson se machucou, Não, mas né? é que, tipo assim, cara, tem tantos goleiros bons no Brasil, cara, que é um campeonato muito melhor taticamente falando. Sei não. Não sei, mas não. estão à frente O Bento, da Arábia. o Bento fez umas 2 boas defesas É, e até, tomou cara. 4. Boa. Mas aí não tem como tu dizer. O segundo gol não tem culpa. O Bento não tem culpa. Já. Mas tomou, irmão. Acho que na real os 4 gols o Bento Ah, não não, tem culpa, cara. para. Teve 2 que ele não se antecipou e tomou que os caras chegaram na frente. O último eu concordo contigo que ele não teve culpa.
que o Simeone, o filho do Simeone, achou uma bola que bateu na Arana, subiu e acertou a gaveta. É. Que o Arana tava uma avenida, né? É, uma avenida. Não, o Arana pra mim acabou, cara. Só que aí é isso, acabou, mas vai botar quem? Não tem quem, pô. Entendeu? Vai botar quem? Mas acabou. E só confirma a nossa tese que o Wanderson tá mais preparado pra jogar do que o Wesley. Com certeza, cara. Entendeu? Eu me dei uma pulga atrás da orelha depois que eu vi o jogo dele contra a Colômbia, mas... Não, o Anderson é um bom jogador, um jogador bem constante. O Barcelona, inclusive, tá interessado Tá nele interessado. Só que aí que entra, né, cara? Outra coisa é o Rodrigo, que eu vi agora ultimamente que o pessoal começou a criticar o Rodrigo. Não é culpa dele. Para. É sim, cara. Não é culpa dele, mas... É como eu falei, é assim, ó, 50-50. Ele é o camisa 10 da seleção que tá esquentando pro Neymar, né? Teve uma mulher A que Mariana falou... Spinelli falou isso e eu concordo muito Flanelinha. com ela. É. Eu concordo também. E outra coisa, cara, o Rodrigo é o único cara dos grandes nomes do Brasil que pode jogar mal, pode jogar bem, enfim, pode passar batido o jogo todo. No fim das contas, ele não é criticado. Ele não é criticado. Perdeu o pênalti contra a Croácia. Ele não é criticado, tipo assim, o Rodrigo é aquele cara que não tem protagonismo e tal, concordo com tudo Mas ele isso. tem que atrás ser ele é um protagonismo, craque, gente. eu concordo com tudo isso. Não, ele não tem perfil de ser protagonista, ele não tem esse perfil. Ele é um bom coadjuvante. Só que assim, mesmo que ele não tenha, ele tem que ser criticado, cara, porque ele tá numa posição do campo onde ele precisa criar. E não cria. E ele é um jogador com um nível muito alto. Muito alto, só que ele é muito apático e ele passa batido em apático. muitos jogos. Sabe o que cara. me pegou? É que eu não entendi qual que foi totalmente a estratégia do Dorival na formação dele. Zero, não existe. Quer ver? Não teve estratégia. Quer ver? Deixa eu... Aqui, ó. Tava jogando o Vini. Cara, a saída de bola com o André, não tinha um cara próximo dele pra receber a bola. Um cara próximo dele. E aí o Dorival resolve colocar 4 atacantes pra jogar contra uma seleção recheada de meio campo. A Argentina tava com 5 meio-campistas. Não, e não existe tu entregar tua escalação 3 dias antes. Não existe. outra Não, coisa, isso aí não existe. 5 meio-campistas, acho que 3 da Argentina eram volante. E aí o Dorival simplesmente resolve meter 4 atacantes. Não tem ligação nenhuma entre ataque É um bumba meu boi. campo, cara. Essa aqui pra mim, é isso que eu não tava entendendo, ó. Vocês lembram que tava jogando o Matheus Cunha como 9? E eu não entendi por que, cara, que o Rodrigo tava jogando sempre no mesmo corredor que o Vini. Vocês notaram isso durante o jogo? Mas eu acho que Não, mas tu não tô ficando louco, né? Parecia que ele tava jogando sempre no mesmo corredor. Tu olhava, ele não caía pra dentro pra tentar abrir, armar o jogo, entendeu? Ele ficava esperando a bola na ponta. Isso que eu fiquei tipo, cara, não tá possível. E aí dava esse rombo no meio, a Argentina tomava conta, logo em seguida deixava sempre desprotegido o André e aquele Mas pobre que bicho lá que não... O Joelton, hein? Pô, por favor, hein? Aquele ali... Também cai fora, Cai né? fora. É tipo assim, ó, isso que eu me indigno assim, a gente tem o André, a gente tem o Joelton, a gente tem o Ederson que estão jogando na Premier League. Teve vários desses caras que eu elogiei e me decepcionei com Mas eles. é que foi pelo momento também. Não, mas é aquela momento, coisa de pelo jogar bem no momento. time e não jogar bem na seleção. Mas é que eu tô começando a enxergar eles como jogadores comuns, sabe? São... Não na tem, eu não verdade, consigo ver, no fim tipo, das contas, são. não consigo ver eles assim, ó, como... Pra mim, cara, o Gerson joga mais que o Joelton. E com o olho fechado. Eu também acho. O Gerson pra mim joga... É mais... Não, É que eu não acho. eu acho que são. Não. Eu acho que. É que eu gosto muito do Gerson. Não, meu... Mas é não, que o nível de competitividade do Gerson aqui com o Joelton. Ok, mas é que... que isso é muito complexo de falar, cara. Tipo assim, o nível de competitividade com que o cara joga. O Gerson pode até jogar mais bola, mas não joga no alto nível. Tem isso. Entendeu? É muito difícil. Mas de ele falar correspondeu isso. mais que o Joelton na seleção. Pode ser. Mas aí daí eu prefiro Mas aí, eu então, prefiro jogar com o Gerson, que corresponde mais do que o Joelton, que tá Gerson jogando em alto nível lá É que o fora. Gerson se machucou, né? Não, Daí não concordo. tem o que fazer. Não, mas é que, tipo assim... Bruno Guimarães ia fazer muita Bruno. diferença. Sim. É, o meu campo hoje é... Acho que por mais... Eu acho que o Alisson também faria. Eu sou muito fã do Alisson, não tenho muito o que Mas o falar. último Brasil-Argentina do Alisson foi muito bom, cara. Mas é que o Alisson, ele tem, tipo... E o Alisson pra mim é um baita goleiro mesmo. Eu também acho. E acho que ele sempre deveria ser o titular. Mas ele tem, tipo, quando não vai tão bem, aí o pessoal cai em cima, né? Daí, tipo, não Mas serve é pra porque nada. as pessoas já são predispostas a julgar o Alisson, né? Ou alguns outros jogadores. E o Léo Ortiz que entrou quebrando, hein? Não, e o Enzo Fernandes esculachou ele. Né? Entrou quebrando. Outro cara, esse Enzo Fernandes, craque. Bom jogador. É difícil tu falar jogou um da muito. Argentina que não seja também. A Argentina do meio campo pra frente, cara, McAllister, Enzo Fernandes, o Julian,
Agora tem o maluco filho do Simeone que tá jogando bola também. Geniano. Sei lá, cara. Mas pra mim, acho que a parte mais humilhante foi a entrevista coletiva depois do jogo do técnico da Argentina. Esse aqui era o desenho tático do Brasil. Mas é porque, teoricamente, o Rafinha também aproxima, entendeu? Aí todo mundo Mas joga aí que tá o detalhe. do campo. Só que isso não acontece. Por isso que eu falei, assim, que é 50/50. Entendeu? Deixa eu mostrar aqui. No desenho, ó. Muito fera. Entendeu? Ó, aqui tá onde nenhum joga. Entendeu? Mas aí que tá o detalhe. Não houve um momento que o Rafinha veio pra cá e que o Rodrigo veio pra cá. Sim, Tu entendeu? eu entendi. E aí, fez esse aqui morrer de fome, a bola não chegava nesse aqui e sobrecarregava os dois. Sim, Pegava entendi. sempre a zaga de calça curta. Pode ser. Mas duas coisas humilhantes. Primeiro, os torcedores começaram a gritar, põe o Rafinha no jogo. E Olé aos 10 minutos. O Olé, Olé aos nem vou 10 citar o Olé, minutos. mas a entrevista 10. coletiva depois do jogo do técnico da Argentina falou assim, eu perdoo o Rafinha porque... Porra, É. tirou ele pra coitado. Não, e Não, tirou o Rafinha pra tirou muito coitado. pra E coitado. teve outra... E humilhação. E teve outra entrevista também, esqueci de quem agora, falando que o Rafinha, no meio do jogo, disse que foi mal interpretado e mal traduzido. Não, peidou. Aí tu peidou. Arregou completamente, Ô, meu, cara. se eu sou o Rafinha, eu não tenho cunhão, né? Mas se eu sou o Rafinha, a gente tinha que ter ganhado já o cara o coroa e a primeira bola era pra dentro dos caras. É. E azar. E como eu tomei o amarelo, já arrumava uma confusão também. Falou isso, Fecha o sustenta, tempo, né? Fecha o tempo. E o Rodrigo chamando o Paredes de ruim e o Paredes falando, eu tenho 2 Copa América E uma Copa do Mundo. Copa do Mundo tudo zero. É, cara. Eu olhava e fazia assim, ó, é isso eu que tenho falta. 3 Champions. Mas é isso que falta. Mas não seleção. De que vale, cara? Entendeu? Esse é o ponto. Tá faltando que os jogadores do Brasil se identifiquem tanto a ponto de... Aqui que tem que valer o meu futebol. Uhum. Aqui que tem que valer o meu jogo. É aqui que eu tenho que ganhar título. Também tenho que ganhar nos clubes, mas... O que eu faço lá não vale de nada. O que eu faço lá só me traz aqui. E que eu Mas não me mantém aqui. Eu tenho que dizer uma coisa, cara. Vocês não acham que o Vinícius Júnior vira um jogador burro na seleção? Sendo bem sincero mesmo. Não sei Não, se... sendo bem, não, sendo bem Porque sincero. como a gente não tem um conjunto bom, é difícil Não, mas falar que o jogador mas é que eu, tipo, acho que as ações dele, cara, jogando pelo Brasil, são umas ações muito boas. Eu acho que assim... Porque eu vejo ele como um jogador muito inteligente no Real Madrid, e aqui eu vejo como ele um jogador burro nas decisões. Eu acho que... Eu acho que é um conjunto. Não sei. Não sei, eu acho que... Parece que nada dá certo. É o estilo de jogo dele, entendeu? De ir pra cima a qualquer custo. Só que contra a Argentina, cara, eu tive a impressão de que assim, ele ia pra cima... Com medo. Não com medo, mas... Como se não tivesse ninguém marcando ele, sabe? Ele dava um tapa pra frente. Peladeiro, né? É como se estivesse sozinho, ninguém vai chegar pra tirar a bola dele, cara. Pra mim foi apavorante quando eles mostraram as estatísticas que a Argentina tinha 12 mais 1 de finalização, enquanto o Brasil tinha uma só, que foi o gol. Não, outra coisa, Isso eu falei disso no titular ontem. No último minuto de jogo, quem tava chutando pra gol era a Argentina. Uhum. No último minuto de jogo, quem tava pressionando, era a chegando. Argentina. Ou seja, o Brasil não foi capaz de fazer um time ganhando de 4-1, Dá uma recuada. recuar. Meu, eles tiraram o pé. Quando Não. fica com a posse de bola ali, tocando passe, recuando o time que tá ganhando. O Brasil nem isso foi capaz de fazer, cara. Mas eu vou te dizer que, Nem no último minuto de jogo, velho. pra mim, uma das Eles piores... começaram ganhando, o Brasil fez gol, eles não, não Vamos dentro dos mudaram, caras. sabe? É. Não, e o Dibu Martínez fazendo embaixadinha, meu. Nossa. Não, eu tinha juntado ele. Aquilo pra mim Eu acabou. tinha juntado. Aquilo pra mim foi Também entra no terminar, top 3 humilhações. foi terminar de amassar o Brasil assim e jogar fora. Não, e tu viu que ele fez a mesma coisa que ele fez na Copa do Mundo, que ele meteu O coisa bebezinho, da eu vi. Argentina. Enfim, cara, tem anos-luz de distância entre Argentina e Brasil hoje. Hoje sim. Tem anos-luz de distância do Brasil para as grandes seleções. Aí a gente termina com a Argentina já classificada pra Copa. Que já estava classificado Que pra já Copa. estava, mas enfim, E eles confirmou. só não se Ou seja, classificassem se a gente ganhasse. Eles ainda já entraram sabendo que já estavam praticamente dentro e não, mesmo assim não baixaram a cabeça, assim, não tiraram o pé. O Brasil tá nesse rolo de ir pra Copa e vai ser a Copa dos últimos anos, é a Copa que a gente chega menos preparado. Mas o Brasil tá fazendo uma receita de bolo perfeita, hein? Não, eu não acho que do caos vai sair a glória. Eu não acho isso. Mas olha as últimas Copas. Não é como... Não, as Copas que a gente ganhou. As últimas que a gente ganhou. Eu já sabia que tinha vindo essa de 2002 aí. Tem nada a ver, cara. Será? É Era outro um outro contexto futebol, de época, era outro exatamente. futebol. É um outro contexto. Hoje em dia, tu não ganha nada sendo E olha o desorganizado. elenco também, né?
Não tem Tu não como. ganha nada sendo desorganizado. Fui refutado, Tu não fui vai... refutado, confesso. Não tem jeito, velho. E aí a pergunta, Dorival deve sair, né? Com certeza. Não... E assim, ó, e quem trariam? Quem trariam e quem vocês acham que vem? Que são 2 perguntas. Olha, eu traria... Tem 3 nomes, eu já falei isso antes de começar o programa pra ti. Tem 3 nomes que eu traria. Também. Renato Gaúcho. Vamos, Renato. O primeiro? Primeira opção? Não tá em ordem. É que eu não acho tá em que ordem. dos 3 o Renato seria o mais fácil. 4 eu vou botar. Renato Gaúcho, Jorge Jesus, Abel Ferreira e Jorge Ancelotti. Jesus. O Ancelotti eu vou pela pressão ali. Vou pelo... Eu ia falar o Renato Gaúcho também. O Ancelotti. Porque não... Tipo, pô, imagina se o Ancelotti vem. E o Jorge Jesus, porque ele quer treinar a seleção E outra coisa, também. tem ele que é um ótimo vir... treinador. Se não vir um Ancelotti, que é gigante, tem que vir um cara que pelo menos entenda como é o Brasil, entenda como é a CBF, entenda como as coisas funcionam por aqui. E aí, dito isso, quem tem bons históricos como treinador com passagens no Brasil é Jorge Jesus, Abel Ferreira e Renato Gaúcho. O Abel, né? Todos eles... Eu não pensei no Abel. mas eu quero dizer que, assim, são técnicos já consagrados, que fizeram bons trabalhos, tu não vai colocar eles na sorte, tu sabe que eles são bons, de um Sim, jeito ou de outro. Com certeza. E eles provaram isso ao longo do tempo. O Dorival entrou tendo que provar muita coisa, né? E não conseguiu. Eu acho que o técnico para assumir o Brasil tem que ser assim, cara. E com liderança, Tem né, que ter- gente? e com Liderar liderança. o elenco, pelo amor de Deus. Mas tem que saber, esse cara já tem que ter um histórico, talvez no Brasil, ou se não tiver no Brasil, ele tem que ter um conhecimento de como funciona a coisa. E tem que ter um histórico vencedor, cara. Tem que ter um currículo. Tu tá assumindo a seleção brasileira, velho. Exato. Tu não tá chegando em qualquer lugar, não. Com exceção, talvez, assim, de caras promissores, como, por exemplo, o Felipe Luiz, que não largaria o Flamengo agora pra assumir a seleção brasileira. Eu acho que seria loucura daí, tipo, muito loucura. Mas todo mundo sabe que é um bom técnico, teve uma boa carreira como jogador e seria, por exemplo, um caso como o Scaloni, que assumiu do nada a Argentina e ganhou um título mundial. Tem casos e casos, mas no geral... Mas é 1 em 1 milhão isso aí. No geral, o técnico tem que ter experiência e tem que ter... Então tu acha que vem o Renato? O Renato ou o Jorge Jesus, eu acho que no fim das contas vai ser esses dois, cara. Só que se for o Jorge Jesus, só depois da próxima convocação. Eu acho que não é o Jorge Jesus por causa do Neymar. Não acho que isso Eu vai acho que sim. Eu acho que não vai pesar, no fim das contas não pesa, não. Eu acho que vai. Depois das declarações do E Neymar. outra, cara, se pesar que é isso? O Neymar O Neymar não é maior que a seleção. Não, isso que eu tô gente. querendo dizer. Eu acho que hoje ele tem uma grande influência, assim. Tem, tu mas sabe não que devia. tu sabe que com aquele negócio no certeza. vestiário é dele, né? Beleza. Tu entende? Tem, mas eu repito, o Neymar não é maior que a seleção brasileira. Agora, assim, tu vai cortar um ciclo de Copa ou, assim, um projeto de treinador em prol de um cara que não joga na seleção desde 2023. Entendeu? Tu faria isso? Não faria. Loucura. Pois é. Mas tava a gente tem uma anotando aqui gestão umas muito coisas. ruim da CBF, né? Isso Tava a gente tem anotando que aqui. lembrar. Hoje eu acho que, tipo assim, o treinador que viria, no caso que eles vão trazer, eu acho que é o Renato, entendeu? Pelo jeito dele. Pô, eu queria... Mas aí, o que eu odiava no Grêmio era o Renato Marrento, mas o que eu queria era ele na seleção. Exato. Aquela mata. Não, mas é assim, ó. Renato, na seleção, ele tem o perfil ideal de treinador Isso que eu tô querendo te dizer. entendeu? Tipo assim, quer ver, ó? Se reúne de vez em quando com os caras. Tem mais... O Renato, se entra... Não, ele é um perfeito gestor de grupo. E ele pode não ter jogado mais que os caras da seleção, mas ele vai falar que jogou mais que os caras. E os caras vão engolir essa, Não, isso entendeu? aí que entra o detalhe. É a moral dele. Entra o detalhe, assim, ó. Eu volto a falar do Grêmio, assim, ó. Pega o que o Renato fez com o material humano que ele tinha e pega o que os outros treinadores tentaram fazer com o material humano que ele tinha. Ele foi muito mais longe. Sim. Tu entendeu? Isso que eu tô querendo dizer. Se tu pegar o Dorival, só troca as figurinhas. Traz o Renato pro lugar do Dorival e já dá uma baita de uma diferença. Uma baita de uma diferença, entendeu? Então eu acho que hoje o Renato seria o cara... Entendeu? Se é pra levantar a moral, é o Renato. Mas se é pra pensar a longo prazo, são 3 nomes hoje que eu ventilaria na seleção, que é o Guardiola, entendeu? Mas daí Calma. Tá, meu, mas é que tipo assim... mas é que tipo, a gente vai tem... pra Inglaterra ou Espanha. Não, mas é que eu tô dizendo, a gente tem que sonhar, porque hoje, cara, a seleção... tem que sonhar, Tem né? sim, cara. Tem que acordar pra vida. Tipo assim, senão vai ficar o círculo vicioso e a gente vai sempre cair no mesmo erro, também sonhei entendeu? em chegar na Argentina. Completa os nomes. Ó. Completa os nomes. São 2, perdão. É o Guardiola e o Mourinho. São os 2 que eu traria. Tá, o Mourinho tem um bom nome. Não vem, gente. O Mourinho tem um bom nome. Mourinho Por isso que eu tô... Acho que o Mourinho viria
assim, ó, último trabalho da carreira dele. Mas é que aí o que eu falo, tem que mas ter aí essa tá pra nada ruptura. também. Traz essa Vai vir ruptura. pro final, já tá pra nada também. Ela tem um ponto, né? Tá ultrapassando, Vai ser entendeu? o mesmo nível. Mas assim, entre ele e Jorge Jesus, ambos estão na... Mas o entendeu? Jorge Jesus Não, quer o Brasil, Mourinho. entendeu? Não, mas eu digo assim, Mourinho. Não, Mourinho. Não, ambos já estão mais pro Não. final da carreira, Ah, entendeu? entendi. Não, o Mourinho é óbvio. Óbvio. É muito Tá, demais, né? achei que tu tava comparando Não, o Mourinho eu digo, com o Jorge. Pô, por o JJ foi legal no assim, Flamengo, mas... Não, o estágio da carreira, ambos já estão A diferença terminando. é que o Jorge Jesus quer treinar a seleção. Ele tem essa vontade. O Mourinho vai vir, tipo assim, ó. Depois a CBF implorar muito. pra ele Isso vir. faz diferença. O cara querer estar ali, estar disposto a encarar aquele desafio ali, faz diferença, cara. E se a gente fosse elencar, se a gente fosse dar dois motivos, botar a culpa em alguém, você acha que a culpa é dos jogadores ou do técnico? No momento Do técnico. rival. Tipo assim, ó, cegamente no técnico, Sim. 100% no técnico? 100% do técnico. Porque assim, eu acho que é injusto tu condenar o jogo dos caras quando os caras não têm um jogo nenhum pra fazer, Entendi. entendeu? Então, primeiro, dá um plano de jogo. Primeiro, dá uma proposta de jogo. Depois, se os caras não executarem, aí beleza. Aí Só que problema do jogador. agora não tem, cara. Não tem nada ali pra eles estarem errando ou acertando. Eles erram porque não tem nada, entendeu? Eles simplesmente estão ali dentro de campo. Primeiro, dá um jogo. Primeiro, dá uma ideia. Se não for executada, aí Aí tem a mais culpa. culpa Aí a é gente do dilui jogador. essa culpa. Mas agora é só culpa do Dorival. Eu acho que não é 100% do Dorival, acho que seria tipo um 70-30, na minha opinião. Pode até ser, no fim das contas, quem joga a bola é os jogadores. Eu entendo isso. É que tipo assim, ó, eu não consigo botar a culpa no Dorival pelo Murilo ser uma porta de burro e não conseguir segurar o Julián Álvares. Tu entende? Não, eu Eu entendo. consigo, No eu fim, consigo. tem lances individuais. consigo. No fim, tem lances individuais que a culpa realmente é do jogador. Então, aí que eu tô querendo dizer. Sabe? Que quem joga a bola é o jogador. Mas, cara, é o Dorival o grande culpado, o maior e o não, máximo. aí eu tô Pra contigo. mim, O grande não, problema pra é o mim- Dorival. pra mim, por Mas eu enquanto, acho é que, o tipo assim, máximo. são coisas que os jogadores também entram junto nessa barca. Eu entendo, mas se tivesse um bom treinador, Não passaria essa até vergonha. quem joga mal jogaria melhor do que tá jogando. Ou nem estariam lá pra jogar. Ou nem estariam lá pra jogar. Exato. E, cara, eu achei muito engraçado, né? O Dorival não tinha nenhuma pré-lista de 50 jogadores, né? Ele não É tinha. uma vergonha, uma vergonha. E assim, ó, vocês acham que hoje os jogadores da seleção eles têm consciência que eles estão na seleção brasileira? Ou Ah, a gente já debateu isso, cara. Falta esse... esse entendimento, né? Claro que sim. Mas é isso, né, cara? Foi um programa diferente hoje, né? Foi um programa frustrante. Frustrante, totalmente diferente. Queríamos ter vindo aqui falar coisas é, boas, meu. mas não tem como. Não. Porque a gente tem uma zanta na seleção É. em todos os aspectos, tanto como direção quanto as outras coisas, né? Mas vamos lá, nosso tempo já esgotou. Passamos, Bem O inclusive. Kleina tá me xingando já aqui do lado. Ele até ligou Alarme. um alarme pra dizer que é pra mim acabar. Tá, pessoal, a gente agradece mais um programa aí. A gente pede que vocês sigam nos acompanhando nas nossas redes sociais. @GiroEsportivoFN, @Rádio UFN. Rádio Web UFN. Rádio Web UFM. Rádio Isso aí. Até a próxima, pessoal. Valeu.